Eles precisavam de ter um lugar para dormir, eles precisavam de ter alimentação, eles precisavam de ter o vestuário, uma roupa. Então, eles pediam a Deus para ter sempre isso. E Jesus, ensinando sobre essa preocupação humana com o seu sustento diário, ele disse: não fiquem preocupados, Deus cuida de passarinho, Deus cuida de flor, Deus dá uma roupa bonita para a flor, Deus dá alimento para o passarinho. Por que você está preocupado? Você é muito mais importante para Deus do que o passarinho, do que a flor. Então, se Deus cuida deles, Deus vai cuidar de você. Essa parte que você necessita, você vai ter. Agora, não ponha o coração nas riquezas, das coisas materiais. Não ame mais o dinheiro do que a Deus. Então, Deus sabe das nossas necessidades, conhece as nossas necessidades. E Ele vai prover essas necessidades. Estejamos sempre com pensamento na obra de Deus, no reino de Deus. Então, dentro da segunda parte, a prosperidade e o sustento pessoal. Tópico 2, o cuidado divino. Jesus exorta-nos a não andarmos ansiosos, pois Deus, além de conhecer todas as nossas necessidades, é poderoso para suprir cada uma delas. Durante a peregrinação dos israelitas no deserto, o Senhor sustentou-os com maná diário durante 40 anos. Os filhos de Israel, portanto, deveriam crer de todo o coração na suficiência divina e não fazer nenhum estoque daquele alimento, pois Deus era responsável pelo seu sustento cotidiano. Portanto, não ande ansioso quanto ao comer e ao vestir. O Pai Celeste está atento a todas as nossas necessidades. Então é interessante essa passagem da palavra de Deus falando sobre o maná, o pão que desceu do céu. E a ordem foi: todo dia você vai colher o necessário para aquele dia e não vai guardar para o outro dia, porque todo dia Deus vai te dar o que você necessita. No fim de semana, o que Deus vai fazer? Vai lhe dar uma porção dobrada. Você pode colher para guardar para o outro dia, para o dia de sábado. Porque Deus vai dar para você e não vai estragar essa comida que Ele está te dando. Você pode guardar o maná para outro dia, só de sexta para sábado. Porque sábado você vai consagrar esse dia a Deus e você não vai precisar colher isso. Não vai precisar trabalhar para fazer isso. Deus vai lhe dar o sustento desse dia. Então o que as pessoas faziam? Eles não acreditavam no Deus poderoso que estava guiando-os pelo deserto. Eles não tinham fé em Deus. Não acreditavam que Deus ia suprir as suas necessidades. O que eles faziam? Alguns foram e colheram no dia de semana normal, colheram além do que precisavam para guardar para outro dia, preocupados. Sei lá se Deus vai me dar amanhã. Sei lá se esse pão vai descer do céu amanhã, eu não vou passar fome nem minha família, vou guardar a mais. E o que acontecia? Quando amanhecia que eles iam pegar aquele que guardaram do dia anterior para esse dia, estava estragado, estava dando bicho. E Deus vinha então para corrigi-los, dizendo: eu não disse que não precisava, que hoje eu ia dar, só é para fazer isso na sexta. E quando eles faziam isso na sexta-feira, o que acontecia? Eles guardavam para o sábado. Quando amanhecia de manhã cedo que eles iam pegar, não tinha estragado. Porque Deus estava cuidando, estava dando o necessário para eles. Naquele dia eles não precisavam colher. Então, assim é a nossa vida. Não fique preocupado. O dia a dia Deus vai nos sustentar. Não precisa ficar maluco, preocupado com o futuro. Guardar, em ter, comprar as coisas, ter mais terras, mais carros, mais casa, não sei o que, preocupado o tempo todo com isso, preocupado com o futuro. Porque cada dia Deus vai lhe dar o que você necessita. E o que você necessita não é muito não, é pouco. Não precisa ficar desesperado. Deus vai cuidar, Deus vai lhe dar o que você precisa do seu dia a dia. O que Jesus disse para aquele homem que disse: olha, vou destruir aqui, desmontar todos os meus celeiros, vou construir outros bem grandes, vou encher os celeiros e pronto, não vou trabalhar mais, não preciso me preocupar mais com o futuro. E o que Jesus ensinou? O que Deus disse para aquele homem? Disse para ele: louco, se hoje te pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Você está preparando o seu futuro aqui na terra? Mas aqui a vida é passageira. O que você tem preparado lá em cima no céu? O que você tem dado de valor ao reino de Deus? Você só está preocupado com riquezas, com posses
com futuro aqui na terra. Essa vida aqui é passageira, acaba. O que você está investindo no reino de Deus? O que você está investindo para depois da sua morte? O que você vai aproveitar com tanta riqueza aqui na terra, sem nenhuma riqueza no céu? Então não seja louco, seja sábio. Invista no reino de Deus. Na parte 3 é prosperidade na ajuda ao próximo. Tópico 1, um mandamento divino. Tópico 2, uma necessidade cristã. Então, dentro dessa terceira parte, a prosperidade na ajuda ao próximo, temos aí, tópico 1, mandamento divino. A Escritura é taxativa ao afirmar: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19b. A Bíblia realça que esse cuidado não pode ser abstrato ou contemplativo. Tem de ser prático. Os apóstolos João e Tiago tratam do assunto com muita ênfase. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo é uma lei, é um mandamento. E Jesus confirmou esse mandamento. E diz, olha, o amor é o mais importante. E o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume a isso aí. Então veja só, é uma lei, é uma ordem, e não é uma coisa abstrata, uma coisa assim de pensar, isso significa não sei o quê. Não, significa amar o próximo mesmo como a ti mesmo. Significa amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. É lei, é norma de Deus, é obrigação de cada um. Uma coisa que é impossível de conseguir. É uma coisa só para nós imaginarmos como deve ser. Não, é para ser colocado em prática, é para ser vivido na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós devemos buscar cada dia aumentar nisso, abundar nisso, amar cada dia mais. A Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Então devemos crescer cada dia nisso. Para João, o amor não deve ser apenas de palavras, mas tem de ser traduzido em obras. O chamado apóstolo do amor chega a dizer que se alguém tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o coração, não tem o amor de Deus no coração. Primeira Epístola de João, então, 3,17. Então, João diz, olha, se você vê um irmão necessitado e você não ajuda, então você não pertence ao reino de Deus, porque quem pertence ao reino de Deus ajuda o necessitado, ama as pessoas. Para Tiago, a fé sem obras mantém-se no campo da teoria e para nada serve. Se o irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago 2,15, 16. Olha, Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus, sem nenhum merecimento. E Tiago diz que sem obras a nossa fé é morta. Então o que é isso? Tiago está dizendo, olha, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em você. Agora é normal na sua vida, é natural, é espiritual, é normal. Você vai fazer a obra de Deus, você vai amar as pessoas, você vai ajudar as pessoas. É uma coisa natural, normal de um crente fazer boas obras. Então Tiago diz, se você não faz nada para ajudar os outros, vendo a necessidade dos outros, se você não é capaz de praticar boas obras, então é porque você ainda não aceitou realmente a Jesus como Senhor e Salvador. Você ainda não teve um conhecimento de Deus. Você não está em comunhão com o Espírito Santo. Você não entendeu ainda para o que você foi salvo. Você não entendeu nada do reino espiritual, do reino de Deus ainda. Então, é aquela pessoa que fecha o coração para o entendimento da palavra de Deus. Fecha o coração para o Espírito Santo. E aí não consegue compreender o reino de Deus. Não consegue praticar aquilo para o qual ele foi chamado. Então, dentro da terceira parte, a prosperidade na ajuda ao próximo. Tópico 2, uma necessidade cristã. Faz parte de nossa natureza sensibilizarmos com a situação de nossos semelhantes. Isso identifica-nos como irmãos e fortalece os laços fraternais da grande família humana. Todavia, o pecado distorceu nossa imagem e fez-nos egoístas, mudando nosso foco do tu para eu. O salmista tristemente constata, não há quem faça o bem. Salmo 53:3. Esse é o estado do homem que vive sob o império do pecado. Romanos 11:32, Gálatas 3:22. Em Cristo, porém, fomos regenerados e o domínio do mal foi destruído.
Por isso o apóstolo Paulo exorta-nos a praticarmos o bem e a sermos ricos em boas obras. 1 Timóteo 6,18. Então faz parte da nossa natureza. Deus nos criou para sermos assim, ajudarmos uns aos outros, vivermos em comunhão, vivermos em família, para amarmos uns aos outros. O problema é que quando o pecado entrou na terra, entrou no homem, o pecado destruiu isso que Deus havia colocado dentro do ser humano. E o homem passou a odiar as pessoas, passou a desejar o enriquecimento, a ser maior do que os outros, a pisar nas pessoas para ter as coisas, a mentir, a enganar para possuir cada dia mais coisas. Então o pecado causou isso. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. E agora da semente de Deus, o Espírito Santo mora em nós. E nós devemos viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Que nós agora aprendamos a amar, a ajudar, a abençoar as pessoas, a praticar boas obras. Então nós devemos ser ricos em boas obras. Ricos em abençoar as pessoas. Ricos em sermos canais de bênção para as pessoas. No reino material e no reino espiritual. Parte 4 aí é a prosperidade na expansão do reino de Deus. Tópico 1, a realidade do reino. Tópico 2, a expansão do reino. Então, dentro dessa parte 4, a prosperidade na expansão do reino de Deus, vamos ver aí, tópico 1, a realidade do reino. No Sermão do Monte, o Senhor ensinou aos seus discípulos a buscar o reino de Deus. Venha o teu reino. Mateus 6,10. Em o Novo Testamento, o reino de Deus possui uma realidade presente e outra futura. Ele já está em nosso meio, mas ainda não em sua plenitude. Lucas 17, 20 e 21. Por conseguinte, o crente tem de participar ativamente da expansão da obra de Deus até os confins da terra. Para que isso aconteça, é necessário conscientizarmos-nos de que nossos recursos e bens devem ser postos à disposição de Deus. Ele fez-nos prósperos e espera que nos mostremos agradecidos investindo em seu reino. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Então, o que ensina a palavra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, as coisas materiais, e as outras coisas intelectuais e tal, as outras coisas. Então, o que diz a palavra de Deus? As outras coisas vos serão acrescentadas. Não fique preocupado com isso. Não coloque o seu coração nessas outras coisas. Buscando o reino de Deus, aí em primeiro lugar sempre, tendo em mente o reino de Deus. Investindo nesse reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Como é que esse reino de Deus está entre nós? Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem morar em nós. Nós agora somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus. Não estamos lá no céu ainda. Lá vai ser o quê? A plenitude. Nós conheceremos como somos conhecidos. Então lá será diferente, será o clímax, né, da nossa vida espiritual, da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus. Vamos ter um conhecimento de Deus realmente como Ele é e estaremos para sempre com o Senhor. Então lá é o final de tudo, que não é um final porque a vida é eterna, não acaba nunca. Então lá é a esperança nossa, depositemos a nossa esperança lá. Agora, enquanto estivermos aqui,